Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, nós vamos para a segunda rodada desmentindo as falsas acusações que foram feitas a Plínio Salgado na sessão na Câmara de Vereadores de São Bento do Sapucaí, realizada na última segunda-feira, né? E eu começo com a grata notícia, a feliz notícia, de que, apesar dos esforços antidemocráticos, nesta ocasião, por pouco, a democracia saiu vitoriosa, né? Porque, apesar do show histriônico dos militantes que estavam dispostos a sabotar a sessão segunda-feira, com reações extremamente exageradas às coisas, fazendo aquelas cenas que adoram fazer, né? Eu lembro que a Sarah Winter, antes de se converter ao cristianismo, pertenceu ao grupo feminista radical de nome Femen, quem não se lembra disso, né? Quando ela se converteu, ela contou, né, como a esquerda faz para instrumentalizar a mídia gratuita a favor de suas pautas, criando comoção com o que eles fazem, né? Então eles ficam fazendo aquelas cenas, vocês sabem, né? Aquele tipo de cena, alguns colam suas mãos no chão, eles reagem desproporcionalmente às coisas, chamam a atenção, é um modus operandi que se você cai, nossa, meu Deus, não vamos perder o controle, eles montam em cima de você. Mas apesar de todo esse histrionismo, né, essa dramaturgia que eles criam, né, toda essa parafernália ideológica, cenográfica, vamos dizer assim, né? Houve uma sessão a portas fechadas que ocorreu nesta quarta-feira e é uma grande alegria dizer que a emenda foi rejeitada pelo plenário devido a não ter atingido o quórum mínimo para aprovação de maioria qualificada, tá certo? O que me deixa muito feliz, e eu quero dizer a você, povo de São Bento do Sapucaí, que graças a José Roberto da Rosa, tá certo? A Roberto Medeiros Mendes, a Rogério de Oliveira Tenório, a Antônio Cláudio Domingues, vocês, por hora, não se tornaram um feudo da esquerda radicalizada, antidemocrática, né, que quer impor as suas determinações com base na força. Então, até este momento, foram duas grandes derrotas para ele. A primeira, quando eles tentaram instrumentalizar o judiciário, e o judiciário disse não, e rejeitou a sua ação, a sua intervenção numa decisão que cabe única e exclusivamente ao Poder Legislativo. Isso já foi um grande avanço, né? E mostrou que não é todo o Poder Judiciário que é corrompido e que está a serviço de juristocracia. Isso já é uma grande vitória da democracia. Que Deus seja louvado pela vida desses homens que votaram corajosamente, mostraram que tem fibra moral, devem continuar representantes da cidade por muito tempo, Deus queira, são verdadeiros guardiões da cidade contra a depauperação das tradições, dos valores do povo de São Bento do Sapucaí. Meus parabéns a esses homens, aos outros eu não tenho nem o que falar, né? Principalmente a presidente da mesa que mudou o seu voto, né? Uma covardia diante da pressão, né? Mostrou que ela cede realmente aos interesses de grupos de pressão e que não é uma pessoa, então, confiável, tá certo? Mas a esses que votaram contra e proporcionaram esta grande vitória da nossa nacionalidade, do patriotismo, os meus parabéns, a minha admiração, tá certo? E nós vamos seguir agora com a nossa série de vídeos, desmentindo primeiro aqueles que foram contra o nome de Plínio Salgado no portal, para que no futuro, ou essa galera, quando eu uso o termo essa gente, eles não gostam, não sei porquê, né? Então essa galera, vamos ser francos, né? Essa gente, eles precisam aprender a lidar com a democracia, tá certo? Nós vamos para a segunda pessoa que falou na última segunda-feira e vamos aqui comentar a fala dela. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, ele já está publicado aqui, por favor, vá assistir, é fundamental. Ele é longo, mas ele é fundamental. Vá assisti-lo para que você entenda muitos argumentos que foram dados lá atrás, eu não vou repetir nesse vídeo e nem nos outros. Então, por favor, vá assistir o primeiro vídeo desta série, ok? Bom, vamos lá. Eu vou soltar o vídeo e vou comentando na sequência. Agora nós vamos responder a Tribuna Livre, a senhora Vera Maria Massagão Ribeiro, tá certo? Eu acho que um grande avanço que a gente teve nesse debate todo, apesar do desgaste, todo mundo cansado de discutir esse negócio de Plínio Salgado, mas enfim, eu acho que um avanço importante que a gente teve foi romper com os negócios de dentro e os de fora, isso é dos de fora, isso é dos de dentro, né? Eu acho assim, quem mora em São Bento, vota em São Bento, trabalha em São Bento, paga seus impostos, é de São Bento, não importa se nasceu aqui ou não, né?
E mesmo porque eu lembro que eu estava até revendo aí matéria de jornal, quando foi mudado o nome do Padre Pedro, da praça, foi tirado o Plínio Salgado por Padre Pedro, o movimento integralista reclamou, mas não eram pessoas de São Bento reclamando. Então é isso, as pessoas de fora, né, o movimento integralista que está basicamente fora de São Bento, e reclama daqui, como a gente teve um abaixo-assinado contra. Bom, até agora é o seguinte, de repente surgiu lá o assunto, não sei de onde, que quem era de fora de São Bento do Sapucaí não poderia se manifestar com relação ao portal, né, porque eles, que queriam tirar o projeto, levaram gente que não era de São Bento. Então, um dos vereadores levantou que eles não tinham direito de fazer esse tipo de pressão contra o projeto, porque eles não eram da cidade. Veja, então a Vera argumenta que eles teriam esse direito, porque no passado, quando se tirou o nome de Plínio Salgado numa praça em benefício do Padre Pedro, eu explico esse caso no primeiro vídeo, né? Na verdade, era uma homenagem que só na lei tinha a praça o nome Plínio Salgado, mas a galera conhecia a praça por Praça do Padre Pedro, que era um sujeito querido na cidade. Então, quando viram essa questão, resolveram ali adequar a lei a um nome popular, o que é justo e é válido, mas se não tivessem, pelo menos, simpatizantes integralistas na cidade, ninguém ia ter pedido a reparação aos vereadores da injustiça cometida a Plínio Salgado, né? Então, nós somos um movimento nacional, nós estamos em todo o Brasil em maior e menor medida, e não é diferente somente do Sapucaí, onde há bastante pessoas que conviveram com o Plínio Salgado, têm grande admiração por ele e pediram essa reparação. Então, dizer que a gente é de fora e não podia ter se pronunciado é um equívoco. Da mesma forma como as pessoas de fora, que são de esquerda, podem e têm o direito de questionar ou de não gostar ou gostar ali da homenagem do portal, mas nem eles e nem nós teríamos o direito de exigir que os vereadores mudassem. Tá? Exigir, ir lá fazer pressão, entrar na justiça para tolher uma coisa que o povo de São Bento escolheu. Porque esses vereadores que acolheram o projeto, eles não são vereadores do Brasil, eles são vereadores de São Bento do Sapucaí, e a jurisdição deles é daquela cidade. Então, apesar de todo o Brasil poder participar, Plínio Salgado é uma figura de repercussão nacional, né, mas há um limite no que concerne ao que as pessoas de fora da cidade podem exigir daquela população, tá certo? A nomeação do Plínio Salgado, que tinha 200 e poucos, e tinha 1.800 de fora que assinaram também, que são frequentadores, né? Não é só quem mora em São Bento tem direito de decidir, né? Então, assim como o movimento integralista não está sediado em São Bento, ele também expressa suas expressões de outros lugares, né? Assim também nós somos turistas, pessoas que frequentam São Bento e que apesar... Muitos integralistas frequentam São Bento. Veja, mais uma vez eles vão argumentar que o Plínio Salgado causa divisão, que ele não tem a popularidade para merecer o nome no portal. Gente, a casa de Plínio Salgado antes ficava aberta para visitação do público, tá? Aberta para visitação do público. Vocês sabem por que ela não fica mais aberta para visitação do público? Pela quantidade de gente que ia lá, arrancava uma lasca da parede da casa dele, né? E a organização da cidade para o turismo ignorou a existência das casas de Plínio Salgado. Todos os pontos da cidade, no mapa turístico que eles criaram, eles ignoram Plínio Salgado. E isso constitui uma demonstração cabal de que eles estão desinteressados, no mínimo desinteressados, de modo malicioso, na promoção do turismo voltado para o Plínio Salgado, que é grande. Eu posso assegurar isso porque só eu já fui de passeio na cidade pelo menos 2 vezes, contando com essa última. Estou indo mais uma vez, sempre acompanhado de outras pessoas que vão lá fazer turismo, gastam, compram, né? Então não me venha com essa. Eu acho até que, de modo muito claro, nenhuma outra figura daquela cidade demanda tanto turismo quanto Plínio Salgado e Miguel Reale, ambos integralistas. De morar, né? Outra coisa. E a gente tem também uma coisa que, lógico, não tenho data, alguma coisa para comprovar com uma pesquisa científica, mas eu acho que Presta atenção nisso aqui. Alguma coisa... Presta atenção nisso aqui. Ela vai passar um dado que ela não tem nada para comprovar com nenhuma pesquisa científica, mas ela vai passar esse dado. Modus operandi tradicional deles. Acredita quem quer. Para comprovar com uma pesquisa científica, mas eu acho que a maioria da população de São Bento é moderada, não é nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, são posturas moderadas, né? E que eu acho que o Plínio Salgado, por toda a bibliografia, eu acho que nós temos versões, os integralistas não colocam essa versão sobre o Plínio Salgado, mas é de que foi um movimento associado à extrema direita, né? É uma pessoa ligada à extrema direita, que você olha no Wikipedia, tudo que eu já falei nas outras vezes, você olha assim, qualquer... Wikipédia, pessoal. Ela menciona a Wikipédia. A Wikipédia não é aceita como fonte de informação nem na Academia Brasileira. Tá? E o que é a Academia Brasileira? É uma academia que, por conta de uma estratégia do regime militar, que foi, se eu não me engano, o general Dagoberry, que era a teoria da panela de pressão, que dizia que era bom vencer os comunistas armados, mas era preciso dar a eles uma válvula de escape para que eles não ficassem muito pressionados. Então deixaram o campo da educação
completamente desvalido de segurança. O que aconteceu foi que a esquerda, através dos cadernos de cárcere, ou diários de cárcere lá do Antônio Gramsci, que propunha conquistar a educação para fazer o marxismo finalmente, né? Seguindo essa orientação, a esquerda dominou a educação. No primeiro vídeo, eu explico como a educação dominada criou a ilusão de que a esquerda é maioria, porque eles dominam os meios falantes. Vá lá assistir o primeiro vídeo. Mas o que acontece é que essa nossa academia, em virtude dessa idiotização comunista nas universidades, ela não tem relevância alguma no cenário internacional. Não se faz nenhum trabalho acadêmico relevante na academia brasileira para o universo científico acadêmico mundial. É uma vergonha que o Brasil, um país que gasta tanto em educação, tenha nas universidades militantes que simplesmente fazem greves, pessoas que são de esquerda, progressistas, gastando dinheiro público do trabalhador para fazer greve e não querer estudar. Um absurdo. O filho do trabalhador precisa pagar uma faculdade particular, porque nunca teve a base de escola boa, precisa pagar uma particular para entrar na federal. O filho dos abastados progressistas, né, entra na faculdade para ficar lá fazendo militância política, idiotizando as pessoas, não apresentam nenhum trabalho acadêmico que presta, e vocês podem dar uma gulgada aí, né, uma avaliação, um estudo muito sério que foi feito, constatou que quase 50% dos diplomados, eles são nada mais nada menos que analfabetos funcionais. Isso quer dizer que, quando alguém te dá uma carteirada de autoridade que fez faculdade no Brasil, isso mais ou menos quer dizer, mais ou menos ali, grosso modo, ele tem 50% de chance de estar atestando para você que é um analfabeto. Tá entendendo? Então, vamos nos atentar para isso. Vamos chamar a atenção para esse ponto. E nem nessa academia bagunçada, a Wikipédia é aceita como fonte, que é o que ela menciona. É lógico que nós, integralistas, temos outra versão sobre os acontecimentos. Por quê? Porque o que acontece nessa academia doutrinada, militante, de esquerda? Como que começou o processo de deterioração da reputação do integralismo? Em 1935, o Prestes fez a soldo de Moscou, né, pago por Moscou, ele fez a sua famosa intentona comunista, que rebelou alguns quartéis, né, vocês devem lembrar das histórias como da famigerada Praia Vermelha, né, em que os comunistas levantaram à noite e mataram seus colegas de farda dormindo, e o Prestes, ele tinha certeza que ele ia tomar o poder no Brasil, né? Então, o que acontece é o seguinte: os integralistas na época tiveram as informações privilegiadas a respeito desse levante comunista e serviram ali junto do exército, e graças a uma descoberta recente do companheiro Matheus Batista, uma pessoa que realmente pode ser encarada como um historiador sério, nós descobrimos até os relatos de como foi a participação dos integralistas junto do exército brasileiro para repelir os ataques da intentona comunista, né? E durante aqueles ataques, então, os integralistas conseguiram debelar completamente a intentona comunista. Então, naquela ocasião, o Prestes, ele enviou o relatório ao Dimitrov, e isso ele mesmo admite em entrevistas, que era o secretário do Comintern do Partido da União Soviética. O Comintern era a ala do Partido da União Soviética que cuidava da Revolução Mundial do Comunismo, né? Ele enviou um relatório falando que ele não conseguiu prever o fenômeno integralista no cenário nacional, e isso impossibilitou que fosse possível vencer aqui no Brasil, né? Então o Dimitrov, escrevendo a Stalin, disse que não foi possível vencerem no Brasil porque subestimaram a força e a influência que o integralismo representava. Em razão disso, a União Soviética, que mandava ordem para os seus lacaios apátridas aqui no Brasil, através de uma seção de um jornal, não tenho certeza se inglês ou francês, não me lembro bem nesse momento, que era por onde os comunistas brasileiros recebiam essas ordens da União Soviética. E há cópias dessas ordens, tá? Há cópias dessas ordens escritas nesse jornal que saía, não lembro se na Inglaterra ou na França. Eu peço aos companheiros integralistas que escrevam aqui nos comentários para quem vê o vídeo poder ver de onde em que país saíam essas ordens. Eu sei que vocês têm essa informação. E os comunistas então começaram seguindo essas ordens que foram dadas ali, que pediam o seguinte: que o integralismo fosse caluniado de quinta coluna dos alemães e de fascistas para serem desprestigiados junto da opinião pública brasileira. Então os comunistas começaram a escrever contra os integralistas. O problema é o seguinte, na época, o senhor Getúlio Vargas controlava a imprensa a punho de ferro. E até 1937, quando ele vai começar a sua ditadura estado-novista, ele tinha a ilusão de que ele teria apoio dos integralistas. Então ele manda o emissário conversar com o Plínio Salgado acaba rejeitando o projeto de constituição ditatorial que ele tinha, tá?
Por quê? Porque o integralismo reunia muitos remanescentes da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, como era o caso do próprio Miguel Reale, São Bentista, terceiro homem na hierarquia integralista. E o Miguel Reale, junto com vários outros, é claro, incluso o Plínio Salgado, eram indignados do fato de que Getúlio Vargas estava rasgando a Constituição de 1934. Né? Então, foi promovido o Levante de 11 de maio, né, de 38, no Palácio da Guanabara, onde os integralistas, na época, apoiados pelos liberais, inclusive do Estado de São Paulo, o jornal, né, e foi feita essa revolução. Tinha todo o planejamento de uma revolução para depor Getúlio do poder e instaurar um novo governo, né, e restituir a Constituição. Inclusive, há matérias que nós temos, que nós já levantamos e podemos deixar disponível aqui, onde aqueles envolvidos, né, que iam assumir o governo relatam como seria essa nova composição desse novo governo se o Levante tivesse sido bem sucedido. Mas o Vargas, que era um tremendo bundão, né, ele mentiu para a imprensa dele, e quando os integralistas atacaram o palácio, ele defendeu o palácio de arma em punho, etc. Mas é o mesmo canalha que, em 1932, atirou contra os jovens da Faculdade de Medicina, Drauzio Camargo Miragai, né, que vai formar a sigla MMDC, e fez a mídia mentir, dizendo que foram os estudantes que atiraram contra as forças getulistas, quando a balística comprovou que as balas vieram de cima para baixo, ou seja, os getulistas atiraram da janela. Esse mesmo cara, ele, num certo momento, pegou um telefone que era secreto e tinha linha com o exército, né? Conseguiu mobilizar o exército ali, chamou, em seguida, houve o conflito do exército com os integralistas. O irmão do Getúlio, Beijo Vargas, que era chefe de polícia, um alcoólatra famoso, foi até lá, rendeu os integralistas. Um parece que ele dispensou porque tinha um nome, um sobrenome de um general, e apesar da coincidência não era parente do general, ele dispensou esse, o resto dos integralistas ele fuzilou, certo? Ele fuzilou ali no jardim do Palácio da Guanabara, tá certo? E a partir desse momento, as coisas mudaram de figura, porque então, enquanto os integralistas estavam sendo presos, torturados e mortos, o senhor Getúlio, que era dono do papel jornal, ninguém escrevia sem o aval da sua bênção, né? Ele simplesmente permitiu que aquelas calúnias comunistas que antes não chegavam na imprensa fossem difundidas, e não poderia os integralistas responder, eles não respondiam a isso. Hoje que nós temos a liberdade da internet, olha o esforço que esses comunistas estão fazendo para cerceá-la, justamente para censurá-la, né? Porque eles estão vendo a perda da sua hegemonia. Vejam o quanto de fake news, Globo, Veja, essas grandes organizações de pseudocomunicação fabricam. Imagina quando essas porcarias eram hegemônicas, né? Quem é que tinha voz, quem é que sabia a verdade? Então não adiantava, os integralistas iam fazer o quê para responder a essa estrutura? Eu subir no banco da praça e gritar, eles estão mentindo? Muito bem. O que acontece é que hoje, ela reclama aqui nessa parte, que a gente não divulga esse lado da história, que fala que o Plínio Salgado era fascista, era isso, era aquele outro. Bem, a gente não divulga porque nenhum dos documentos fonte básicos do integralismo, isto é, nenhuma das obras integralistas é pró-nazista, nenhuma delas é pró-fascismo, nenhuma delas defende ideias racistas, nenhuma delas é de tal forma conivente com essa versão que surgiu da propaganda do senhor Getúlio Vargas. Né? Mas a Academia Brasileira, vocês sabem como ela funciona, né? A mediocridade dos escritores fazem com que eles criem grupos de autoproteção e fiquem citando uns aos outros, ignorando completamente os verdadeiros grandes pensadores da nação. Então, eles não mencionam, por exemplo, Gustavo Corsão, eles não mencionam Mário Ferreira dos Santos, Tasso da Silveira, né, esses grandes homens, eles não mencionam eles, porque esses homens têm visões espiritualistas, eles têm visões que diferem da visão socialista de Brasil que eles têm. Então, eles foram expulsos da academia, esses homens que pensam diferente. Eu lembro, por exemplo, que na minha faculdade você não podia mencionar, por exemplo, Olavo de Carvalho, né? Eu não estou dizendo que o Olavo de Carvalho é bom pensador, mas é um pensador que não era deles, da patota deles, né? Então eles ficam uns citando aos outros, e como fontes primárias, eles não usam os livros integralistas. Esses autores usam a propaganda getulista. Né? Então Getúlio, vamos lá, Getúlio faz propaganda anti-integralista. Então vem o historiador B e cita as fontes de A, que é propaganda anti-integralista. Aí vem o historiador B, o historiador C, que cita B e fica nessa repetição, nesse circunlóquio, né, de uns citando os outros, sem jamais abrir a porta para que um verdadeiro investigador surja.
Né? Vários livros que eles publicaram foram desmentidos de cima a baixo, cada afirmação que vocês vão ver. Né? Cada afirmação que eles fazem foi desmentida e grandemente desmentida. Né? Não perca os próximos vídeos, porque você vai ver a quantidade de mentiras que nós vamos desfazer aqui. Ou seja, a academia, ela criou essa versão, ela é hegemônica, ela é de esquerda, e nós integralistas não negamos essa versão que existe, esse pseudo-integralismo que o Getúlio criou e que a esquerda gosta. Só que é o seguinte, existe o verdadeiro integralismo e o pseudo-integralismo. O verdadeiro integralismo é aquele que você extrai das obras dos integralistas, de fonte primária, fonte limpa, não tem nada de nazismo, nada de fascismo, ao contrário, é democracia orgânica, nacionalismo cristão, é contra o imperialismo, contra a xenofobia, não exclui nenhuma religião da frente ampla espiritualista, né? Mas o integralismo dessa gente é um pseudo-nazismo, meio comunista, meio liberal, meio qualquer coisa, até nudista já acusaram os integralistas, né? Meio fascista, meio tudo, é um espantalho. Né? É um espantalho. Então, por que é que nós, que conhecemos a verdade, vamos ficar colocando a mentira? Né? Foi uma grande explicação, mas era importante e vai ser mais importante ainda no decorrer dos próximos vídeos. A grande maioria da bibliografia, exceto dos próprios integralistas, vão colocar o... Ainda bem que ela admite, porque a nossa bibliografia é a bibliografia primária. É o livro escrito pela mão do integralista. Tá? Imagina você o seguinte. Tá? Imagina que você escreve uma carta. Aí, uma outra pessoa começa a inventar um monte de coisas que você teria dito nessa carta, que você nunca disse. Aí aparece uma terceira pessoa, que ao invés de ler a sua carta, só lê o que aquele cidadão que está te caluniando escreveu a respeito da sua carta. E fica repetindo. Né? Essa é a versão deles, né? A do caluniador. A nossa versão é a carta original, escrita pela mão dos integralistas. Então por que a gente vai ter que ficar dialogando com essa mentira como se ela tivesse um resquício de verdade? Né? Isso é um contrassenso. Com mentiroso você não precisa ficar dialogando. Né? Ele é um peixe ensaboado. Assista o primeiro vídeo e você vai entender melhor. Mencionado como uma representante do movimento de extrema-direita, ou desse tipo de posicionamento. Né? Então, eles falaram, para que a gente vai ficar fazendo dicotomias? Eu não quero fazer, mas elas estão colocadas. Então, a gente acha que o melhor era colocar, ou não tirar nome, ou colocar um nome neutro, né, para não criar justamente... A teoria do nome neutro, vamos entrar nela, mas antes falemos da extrema-direita. É impossível dizer que o integralismo é de extrema-direita. Se você sabe o que é extrema-direita, e ler as obras integralistas, não as obras escritas por detratores do integralismo, que é o que eles fazem, você logo percebe que não é possível que o integralismo seja de extrema-direita. Como tem gente que nos acusa de ser extrema-esquerda, acreditem, é verdade. Eu já notei, e acho que todos os companheiros notaram, que quando a gente está conversando com esquerdistas, eles pensam que a gente é de direita, e quando a gente conversa com gente de direita, eles pensam que a gente é de esquerda. Então, isso mostra que a gente está num ponto de equilíbrio. Muito interessante. E aí vem essa teoria que ela coloca agora, que vai se repetir em outros lugares. Vamos analisar. Nome neutro, né, para não criar justamente essa polêmica. Num lugar... Por nome neutro, entenda-se qualquer pessoa que faça parte da minha patota, né, e que, portanto, aqueles muitos que não gostarem não poderão reivindicar que se tire o nome. Né? Por quê? Não existe nome neutro, isso é uma besteira. Né? Não existe nome neutro. Todo nome vai causar um gosto e um desgosto. Só que quem desgosta precisa pensar no que representa, né, a figura da homenagem num logradouro, numa praça, que é lembrar de uma personalidade histórica. Né? Eu não tenho problema nenhum que tivesse do Prestes uma homenagem, né, que nem foi falado em alguns discursos. Eu não tenho esse problema. Se querem lembrar do Prestes na cidade que ele nasceu e quiserem fazer uma homenagem, botar lá a estátua dele, para mim não tem problema nenhum. Né? Porque as pessoas elas têm sempre um lado bom e um lado negativo. Né? Então, eu não quero que o Prestes, eu não vou brigar com a estátua do Prestes, porque para mim todas as estátuas do Brasil e os logradouros têm que ter nomes de personalidades que coadunam com a minha ideologia. Não, eu quero que a estátua do Prestes esteja lá, para que, olhando para os erros e acertos de uma figura histórica, eu possa reviver os acertos e evitar os erros. Essa é a memória histórica de amadurecimento. Né? Os personagens históricos eles não estão sujeitos a ideologias temporárias, volúveis, que estão hoje, mas não estão amanhã. Nós não podemos tornar a nossa história de patrimônios públicos, a nossa tradição, uma subserviência de marketing do comunismo, dos partidos identitários. Isso é um absurdo. Era simbólico da cidade, né? Depois, assim, se fosse uma homenagem tão singela, vocês acham que o município ia chamar tanta atenção da mídia? Se fosse tão assim,
angelical, tão doce, colocar o nome de Plínio Salgado num portal. Isso ia ter dado matéria na Folha, na Veja, na Globo. Bom, ela acabou de mencionar os fabricadores de fake news oficiais, que o povo brasileiro já está por aqui, porque a gente conhece muito bem o lado ideológico dessa gente, certo? Pode ser que muitas das pessoas que trabalhem nessas organizações não sejam comunistas, tá? Até notem que qual é a merda desse governo que está aí, que está conduzindo o Brasil para a derrocada, né, para o barranco. Né? Mas acontece que eles são utilitaristas em nome do seu salário, eles baixam a cabeça para a linha editorial dos seus chefes, né, dessas respectivas instituições que são de esquerda, querem policiar a internet para manter o monopólio da narrativa. Como eu expliquei no primeiro vídeo, né, eu expliquei como é que a esquerda dominou os meios falantes e faz parecer para a população que eles são maioria. Então, sim, né, a homenagem a Plínio Salgado, ela só foi parar nos meios de comunicação porque ele não é membro da patota. Só por isso. Né? Se botasse uma homenagem para o Stalin, como existe, dá um Google aí. Existe um hospital no Brasil, todo pintado de vermelho, que faz homenagem a Che Guevara e tem um bustão lá, uma imagem dele lá. E era um assassino de homossexuais, matou vários inocentes, fuzilou, defensor do fuzilamento da pena de morte. Né? Então veja só a contradição. Eu nunca vi na grande mídia, né, protestos contra esse assassino psicopata que era o Che Guevara. Nunca vi. Nem por parte dos homossexuais, não sei como é que deixam elogiar isso daí. Mas o Plínio Salgado foi para a grande mídia por quê? Por causa da influência nos meios falantes que os comunistas exercem no Brasil. Né? Não é segredo no exterior que nós já não estamos contados entre os países plenamente democráticos, justamente por causa de pessoas que fazem essa abstração mental para cercear a liberdade dos outros. Quer dizer, não dá para dizer que todos esses são comunistas. Né? É um pouco daí também de uma coisa meio paranoica, de achar que todo mundo é comunista. Ela fala isso, mas mais para frente ela mesma vai admitir que ela é voltada para a esquerda. Né? Realmente, nem todos são comunistas, né? Mas dizer que essas instituições que ela mencionou, que passaram por cima de tudo o que é lógico e justo, né, para promover o senhor Lula de volta à presidência, né? Quem tem dúvida do viés dessas organizações? Alguém tem? Acho que ninguém tem mais. Né? A não ser que você esteja vivendo num Brasil que não é o mesmo que o meu. Né? São meios de comunicação, uma pessoa mais para lá, mais para cá, certo? Mas se fosse uma coisa assim, sem maiores problemas, não teriam dado tanta mídia como deu. Deu tanta mídia por causa da manipulação de vocês, que querem fazer. Não, quando eu digo vocês, eu me refiro à esquerda organizada, não a essa pessoa individual que está falando na tribuna, tá certo, pessoal? Não vamos confundir, inclusive peço encarecidamente que vocês não promovam nenhuma violência verbal ou qualquer coisa contra essas pessoas nos seus respectivos perfis, etc. Nós não precisamos disso, a vitória já nos pertenceu, aos democratas verdadeiros, já obtiveram a sua vitória. Essas pessoas perderam para a democracia dessa vez, ficar atento. Né? Nós temos que combater pensamentos, não pessoas. Né? Esses pensamentos são muito graves, e quando essas pessoas adentram o universo da política, é ali que elas devem ser barradas, tá certo? E da forma como foi. Não adiantou teatro, não adiantou nada. Né? Por causa, graças ao bom Deus, de um voto de uma pessoa que Deus iluminou para que a justiça fosse feita. Né? E vocês receberam, vocês viram a repercussão que teve. Né? Então, esse é um ponto. Quer dizer, para que colocar uma coisa polêmica no portal que a gente, querendo ou não, é a cara da cidade, eu acho que mostra um pouco isso. Isso que é um pouco constrangedor. Sei que tem algumas pessoas argumentando, acho que aqui em algum momento vai ser só uma plaquinha lá dentro, não vai ser nada. Ok, mas, enfim, se fazer uma homenagem envergonhada, assim, não era muito melhor colocar um lugar onde os alunos pudessem ir pesquisar? Parece que tinha uns alunos pesquisando, né? Assim, interessados por essa polêmica, quem será que é Plínio Salgado, etc. Tivesse um espaço com bibliografia para eles poderem ver os dois lados, eu acho que seria muito mais interessante que uma plaquinha, né, meio escondida no portal. Bom, nesse ponto eu concordo totalmente, totalmente. Tem que botar lá o letreiro no portal, Plínio Salgado, tem que botar o busto, tem que ser colocado painéis no que eu me comprometo pessoalmente em ajudar na arrecadação junto da cidade e dos companheiros de todo o Brasil. Tem que botar painéis onde se contem as duas versões. Eu faço esse compromisso, ela está completamente certa, para que os alunos possam ir lá pesquisar. Com relação a isso, não tenho o menor problema, eu acho que ela está certíssima. Negócio de homenagem envergonhada não existe. Não existe, tem que fazer museu mesmo. Né? O sujeito merece, ele defendeu o Brasil desavergonhadamente. No exterior, no interior, né? Nenhum movimento perdeu mais membros na defesa do Brasil do que o integralismo. Contra as intentonas, contra os comunistas aqui dentro,
né? Perderam muitos integrantes foram assassinados por comunistas, depois foram assassinados pelo Vargas, né? E sem contar foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazismo e o fascismo na Itália. Né? Então, eu acho que tem que ter um grande museu para Plínio Salgado. Né? Enfim, né? Mas, enfim, o que eu espero é que, enfim, está na mão dos vereadores, né? A gente acata as posições, eu espero, né? Eu tenho muita fé que as pessoas votem de acordo com a sua consciência, e a gente ouviu muitos uns esses dias que ia ter toma lá da cá, ou você vota aqui, com assuntos que não tem nada a ver. Eu espero que isso não esteja acontecendo, que cada um vote com a sua consciência. Isso é uma artimanha, né? Porque toda sessão as pessoas fazem conta, né? Baseado naquilo que é necessário e aquilo que tiveram da última vez. Então fazem contas. Mas o que ela está tentando deixar insinuado aqui para as câmeras é que se o Plínio Salgado vencesse, como venceu, né? Então é porque teve toma lá da cá. Se ele tivesse perdido, então eles agiram conforme a consciência. Vocês entenderam? Mas vamos ver a confiança que essa gente põe na democracia. Né? E com base nas suas posições, que podem mudar, claro, se for baseado em argumentos, né, ligados a esse assunto. Tá? Eu acho, viu, Emerson falou, se fosse Luiz Carlos Prestes, ou se fosse, nem se fosse Lula, quem foi, eu ia ser contra também. Eu sou uma pessoa mais... Nem se fosse Lula, se Lula fosse uma grande pessoa. Posicionada à esquerda, mas eu seria contra, porque isso não é nome para pôr em portal. Né? Um nome que vai dividir, que vai descontentar algumas pessoas divide. Que não gostam desse tipo de orientação. Por isso que eu sou a favor ou de um nome neutro ou de não ter nomes. E eu estou confiando muito, né? Olha agora. No bom senso dos vereadores, mas eu acho que nós lutamos o bom combate. Nós estamos aqui, vamos até o fim com as nossas posições, não nos vendemos por posições, não estamos trocando nosso apoio. Olha que digno, né? Não trocamos nosso apoio, lutamos o bom combate, confiamos na consciência, na democracia, né? Tudo verdade, né? Então espera. Por nada, a gente está numa posição porque a gente acredita, né? Acredita. Eu acho que agora nós estamos vivendo um momento tão dramático com a guerra no Oriente Médio, quer dizer, mais um povo sofrido. O que a guerra no Oriente Médio tem a ver com a homenagem de Plínio Salgado? Né? É a mesma coisa que eu for lá discursar e falar, a gente tem que pôr o nome de Plínio Salgado lá por causa daqueles caras que afundaram lá com o submarino no Titanic. O que tem a ver? Não tem o fu a ver com as calças. Entendeu? O que tem a ver? Nada. Mas tudo bem. Deixa ela se solidarizar com a autoridade da Palestina, que todos nós sabemos que é o Hamas. Deixa ela fazer essa manifestação de solidariedade. Como eu vou ler aqui para vocês a matéria da Gazeta do Povo, tá? Mostrando que muitos membros do PSOL se solidarizaram, publicando no seu portal um manifesto, tá? Não foram eles que escreveram esse manifesto, foi outra organização que escreveu, mas nesse manifesto eles reconhecem o Hamas como um grupo legítimo. Tá? O mesmo Hamas que matou quase 2.000 pessoas inocentes dentro do território israelense. Tá? Então, é esse tipo de solidariedade que ela põe. Mas o que eu quero frisar totalmente aqui é o seguinte. No que concerne, então, a destruir Israel, destruir os judeus, eles estão do lado de uma entidade terrorista. Né? Repito, quando eu digo eles, eu não estou falando dessas pessoas individuais aqui discursando, mas da esquerda, de modo geral. Tá? E eles estão desse lado. Os integralistas que combateram o nazismo na guerra, eles então são pró-nazistas? Essa era a ideologia que até 1939, quando houve a invasão da Polônia, estavam acordados com Adolf Hitler no pacto Ribbentrop-Molotov e dividiram a Polônia ao meio. Tá? Dividiram a Polônia ao meio. O comunismo é responsável por 100 milhões de mortes no mundo. Sabe quantas pessoas Plínio Salgado matou? Pasmem, nenhuma. Né? Mas depois dela falar o tanto que ela acredita na democracia, vamos ver se é verdade. Né? Vítima do fascismo, enfim. Israelense é fascista. De novo vai ter que suportar esse tipo de ambiguidade, que eu acho que também podia ficar fora dessa, tá bom? Mas, mais uma vez, eu então vou agradecer aos vereadores que nos escutaram, que estiveram aqui na audiência pública, que reviram suas posições, que retomaram, e mesmo os que são contra, eu acho que isso faz parte da democracia. Faz parte, né? Democracia. Eu sou a favor de Deus, de pátria e família, né? Mas principalmente com honestidade, porque tem também, né, quem fala em Deus, pátria e família, e por baixo dos panos, pelo amor de Deus, em termos de ética, né? E de compromisso com a verdade, com Deus, com pátria e com família. Mas eu acredito que a gente tem que confiar nos vereadores. Vamos ver se ela confia nos vereadores. Que são representantes do povo. E continuaremos na nossa luta, sempre. Né? Nós temos ainda, só bom lembrar, né, acho que vamos mencionar isso, nós ainda temos um processo jurídico correndo. A gente confia nos vereadores, na democracia, na consciência, mas se não der certo, a gente tem um processo juristocrata correndo para a gente ver se a gente consegue anular a decisão democrática de vocês. Ela reconhece que eles são representantes do povo,
mas o processo de aristocrata é tentar fazer a minha voz esmagar a do povo. É uma contradição sem fim. Né? Que, enfim, é outra instância, eu preferiria resolver isso aqui, mas se não resolver, a gente apela à força. Talvez meus colegas falem um pouco mais sobre isso, né? Mas eu agradeço a oportunidade e faço aqui o final do meu pronunciamento. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Então, essa foi a Vera Maria Massagão, que disse essa coisa acertada. Não se deve fazer homenagem envergonhada. Eu acho, então, concordo com ela, vamos fazer um museu, uma coisa que sirva à cidade de fato, aumente o turismo, como fez Rio Claro com Plínio Salgado no seu museu. Vamos fazer isso. Isso eu acho uma ótima. Mas ficou muito evidente, né, a índole desse pessoal. Confio na democracia, consciência dos vereadores, vocês são representantes do povo, mas se não votar como a gente quer, a gente entra na justiça e derruba mesmo assim. Então, essa foi a Vera Maria Massagão, e não perca o próximo vídeo, hein? Muito importante isso daqui, é quase um curso para você aprender a defender a democracia, que, graças ao bom Deus, eu rezo agradecimento pela coragem dos vereadores que eu mencionei no começo do vídeo, uma bênção para todos os verdadeiros amantes da liberdade, né, da democracia. Né? Isso foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Tá? Não perca os próximos vídeos, fico por aqui, um abraço e até logo mais.